acabe logo isso acabe logo, não pensando na correção no sentido de quando isso acabar eu vou pensar em tudo que eu fiz. Quando isso acabar eu vou pensar e repensar em tudo que eu vivi, o que eu tenho vivido, ou se eu estou fazendo algo que não agrada a Deus. Quando essa correção acabar, eu vou botar tudo isso na ponta do lápis e eu vou fazer o balanço, né? Existe um negócio, hoje em dia eu nunca mais ouvi falar disso, mas antigamente tinha muito. As lojas, as empresas faziam isso, fechavam às vezes por 2 dias, dependendo do tamanho da empresa, podia ser até mais, né? E o nome era fechar para balanço. Para quê? Para fazer um geralzão e saber como que a empresa está. O que ela tem de estoque, o que ela tem de caixa, o que ela vendeu. E às vezes nós precisamos fazer isso para a nossa vida também, não é verdade? Nunca mais ouvi falar desse negócio de balanço de empresa, até mesmo porque hoje tudo é muito sistematizado, né? Mas quando a gente está passando por um período em que Deus está falando conosco como está falando, porque é Deus que está falando, né? Em vez da gente... Eu estou falando, irmãos, porque fui eu mesmo que questionei isso. Falei, Senhor, meu Deus, graças a Deus, capítulo 13, só falta 1. Aí Deus falou comigo, falou, tá, mas e você fez um balanço de tudo? Você analisou tudo? Depois de tudo isso, como que vai ser? Porque é isso que importa. Não é verdade? Nós viemos para o culto para louvar a Deus primeiramente, né? Dar Ele aquilo que é dele, que é louvor e glória. E buscar dele também a direção para que nós vivemos de acordo com aquilo que Ele se agrada. Porque o louvor não pode ser um louvor simplesmente da boca, mas o louvor ele vem exatamente daquilo como nós vivemos. O modo como nós vivemos louva a Deus, né? Deus olha, se agrada e ele se vê louvado porque ele vê o filho fazendo aquilo preocupado com o que ele acha. Então, depois de tudo, a gente tem que parar e pensar nisso. Agora eu vou analisar tudo e não simplesmente querer que logo essa correção passe. Porque qualquer um que está sendo corrigido, uma criança que está sendo corrigido, ela torce para que aquilo passe logo. Mas a correção em si, ela só tem valor se depois da correção vier a reflexão, né? E a reflexão é, eu fui corrigido por causa disso. Então o que eu vou fazer de agora para frente? Eu não vou fazer mais isso, ou vou melhorar aqui, ou vou melhorar ali. Né? Então o livro de Osés, irmãos, é um livro muito duro mesmo. Eu sempre digo que a palavra de Deus não é dura. Ela não é dura mesmo. Mas é duro você ouvir tudo isso de Deus e saber que o povo, mesmo assim, não se converteu. Então isso é duro, né? Então no capítulo 13 continua ainda Deus falando. E aqui no capítulo 13 Deus vai falar muito e falar com Efraim, né? Eu vou fazer a leitura. Vou fazer a leitura apenas do primeiro versículo. Amém? E depois nós vamos já continuar. Diz assim, o primeiro versículo de Oséias, capítulo 13, verso 1. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. Amém? Efraim, irmãos, era a tribo, a maior tribo, ou a melhor, vamos dizer assim, né? Mais forte, para não chamar de melhor. Mas a mais forte dessa tribo, desse reino de Judá. E interessante é que Deus, ele já sabia disso. Jacó profetizou isso. Quando José levou seus 2 filhos para Jacó abençoar, Jacó abençoou o mais novo com a mão direita e o mais velho com a mão esquerda. Sendo que José queria que ele abençoasse da maneira como ele entendia que era o certo. O mais velho à direita e o mais novo à esquerda, porque o lado direito demonstra mais poder, mais autoridade, né? E Jacó cruzou o braço e fez o inverso. José não gostou, a Bíblia diz que ele não gostou, mas Jacó disse para ele, olha, é quase que assim, ó, não te mete, você não sabe o que está acontecendo, fica em paz.
Por quê? Porque ali já estava sendo dito que Efraim seria uma tribo muito importante, é o que está dizendo aqui. Efraim, no reino de Israel, veio a ser uma tribo muito importante. Efraim veio a ser a capital, chamada depois de Samaria, né? Então, diz ali que quando Efraim falava, tremia-se. Eu não sei se eu tenho essa experiência com o meu avô. Eu nunca apanhei do meu avô, porque meu avô foi como um pai, né? Me criou. Eu nunca apanhei dele. Mas quando ele olhava para mim e ele falava, ele só falava. De certo. Aí eu via cara do jeito que fosse, puxava. Porque quando alguém tem autoridade no falar, quando ele fala, aqueles que o respeitam tremem. Então o que Deus está dizendo é que Efraim era uma tribo tão forte que quando ele falava, né? Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ou seja, uma tribo que era superior às outras tribos. Entende? Por quê? Porque o povo de Israel, quando tinha reuniões e viam os líderes das tribos, e cada tribo era tida como a importância que ela tinha. Então Efraim é uma tribo muito forte. E ela vai ser muito falada mesmo, Deus vai falar dela, porque ela é como se fosse a cabeça desse reino. A capital é aquela que sempre está em cima, é dela que vem as ordens, é ela que começa as coisas. A idolatria geralmente vem da capital. É os líderes que trazem a idolatria, eles começam a idolatrar algo e o povo vem atrás. Então o responsável de algum lugar é sempre aquele que é mais forte. A própria Bíblia diz, a quem mais é dado, mais é cobrado. Quem mais tem, mais responsabilidade tem. Quem tem mais conhecimento, tem mais responsabilidade sobre o conhecimento. Quem tem mais autoridade, independente do lugar que seja na casa, seja no trabalho, seja na igreja, ele é mais cobrado. Então Deus aqui está falando, Efraim era muito forte, mas o que acontece? Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado. Por quê? Culpado da adoração a Baal e morreu. Morreu não é que Efraim morreu, é que ele está destinado a algo que vai trazer a sua morte. Eu quero pegar aqui a NVI, a NVT. Ela fala de forma até próxima. Ela estava na minha mão, mas saiu daqui. Versículo 1. Nessa tradução. O computador é muito mais fácil. Olha o que diz. Quando a tribo de Efraim falava, o povo tremia de medo, pois essa tribo era importante em Israel, mas pecaram ao adorar Baal, e com isso selaram sua destruição. Eles eram tão importantes ao ponto de todos terem medo deles, daquilo que eles decidiam. Porém, eles não eram melhor que ninguém. Porque a autoridade nessa terra, ela não significa que você está acima da própria lei. O problema de alguém que tem muita autoridade é que ele passa a achar que ele está acima da lei. E ninguém tem autoridade acima da verdade, acima da lei. Ninguém tem. Ele pode, por um tempo, até mesmo abusar da autoridade, que é chamado de abuso de autoridade. Mas uma coisa vem depois disso, que é também um castigo para ele, porque a lei está acima de qualquer um. E eles pecaram contra quem? Contra Deus. Então Deus está dizendo aqui, irmãos, que por causa da sua idolatria a Baal, eles serão destruídos. Esse será o castigo. O que nós podemos aprender só nesse versículo é que não importa o lugar onde Deus nos colocar, nunca seremos autoridade máxima em lugar nenhum. Sempre seremos dependentes de Deus. Ainda que você possa mandar, devemos mandar segundo a ordem de Deus, segundo a lei de Deus. Alguém recebe autoridade, mas ele tem que agir da autoridade segundo a lei que lhe foi dada. Entende?
Então não importa que Efraim é a tribo mais poderosa, Deus está dizendo, eles pecaram e por isso também serão destruídos. Versículo 2. Agora pecam cada vez mais com a sua prata, fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência. Todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo, os homens que sacrificam beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Nessa tradução diz, agora continuam a pecar e a fazer ídolos de prata, imagens modeladas por mãos humanas, oferecem-lhes sacrifícios. Eles dizem, beijem os ídolos em forma de bezerro. O bezerro está lá e você vai adorar ele, então você tem que beijar. Uma forma de submissão, de humilhação. Para aquele bezerro. É uma coisa que só Jesus não. A gente que não tivemos, glória a Deus por isso, esse tipo de experiência, e eu glorifico a Deus por nunca ter tido isso, não ter nascido num lar onde as pessoas são ensinadas a fazerem isso, porque até hoje fazem, né? Mas eu fico imaginando que coisa terrível, porque é obrigado a fazer. Se você adora ele, você tem que beijar. Se você adora esse bezerro, você tem que beijar, você tem que se humilhar, se prostrar. E eu imagino Deus vendo uma situação como essa, né, irmãos? Porque Deus exige apenas uma adoração sincera, verdadeira. Deus nunca humilhou ninguém na adoração. Deus não humilha aqueles que o adoram. Não é que Deus... E é isso mesmo, Ele nos respeita. Se Ele não nos humilha, Ele nos respeita, né? Ele nunca exigiu de um adorador fazer coisas que venha isso, envergonhar o adorador. Nós prostramos diante do Senhor, glorificamos o seu nome. Não precisamos fazer coisa que venha prejudicar a nossa saúde. Não venhamos fazer coisas que venham nos envergonhar diante da sociedade. Nada disso. Mas esse Deus, esse bezerro de ouro, e o Baal, o bezerro de ouro eu não sei se fazia isso, mas o Baal exigia orgias, coisas absurdas do seu adorador. Então, não é à toa que esse povo vai ser, vamos dizer, castigado da maneira como foi. E quando a gente diz castigado, a impressão que dá é que Deus foi lá e... Irmãos, Deus simplesmente tira a sua mão, a sua proteção. Tira a sua proteção. Porque quem vai destruir esse povo é um outro povo. É um outro povo. Pessoas vai destruir esse povo. E Deus simplesmente vai tirar o quê? A sua mão, a sua proteção. Porque a gente já viu na palavra de Deus, e em muitas outras histórias, que povos muito mais fortes do que o povo de Deus tentou destruí-los e não conseguiu. Por quê? Porque Deus estava com a sua mão estendida. Então, se Deus está com o povo, não há ninguém que possa destruir esse povo. Mas se Deus tirar a sua mão, esse povo está vendido. Não tem como ele se defender. E é o que vai acontecer com esse povo. Versículo 3 diz: por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que vem cedo, evapora, como a palha que em um redemoinho é levada de uma eira, como a fumaça que sai por uma janela. Tudo coisa que passa, né? Tudo coisa que é passageira. Ninguém pode pegar fumaça, certo? Uma folha que o redemoinho pega, ninguém pega, né? E o orvalho da manhã, assim que o sol esquenta, ele acabou. Ou seja, é passageiro, é aquilo que Salomão diz muito no livro de Eclesiastes: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que ele quer dizer ali? Passageiro. O interessante é que a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que estão, não diz em Cristo Jesus, né, porque é do Antigo Testamento, mas os que confiam no Senhor serão como
o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqueles que abandonam o Senhor serão assim, dessa forma. Passam como o vento, como vaidade. Mas aqueles que confiam no Senhor não. É como uma rocha firme, bem firmada. Então o problema desse povo foi justamente trocar o Deus que garante a vitória por um engano que aparentemente garantia alguma coisa, mas na verdade era simplesmente uma cilada. Pode pôr o 4, por favor. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não conhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Nessa tradução, fala um pouco diferente, faz a mesma coisa, mas um pouco diferente. Diz: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou do Egito. Vocês não conhecerão outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Ali diz nenhum outro. Aqui diz não existe. Por que o povo de Deus nunca vai conhecer o Salvador? Porque não existe. Está entendendo? E Deus diz: eu sou o Deus de vocês, o Salvador de vocês, aquele que os sustenta. Mas vocês nunca vão conhecer outro. Por que não vão conhecer outro? Porque ele não existe. Não existe outro Deus. Não importa que alguém pegue uma pedra e diga: está aqui o meu Deus. Ele pode falar o que ele quiser. Aquilo não é um Deus. Aquilo não tem poder nenhum. Glória. Eu vi um pequeno trecho de um filme que eu já assisti. O filme Troia. E o guerreiro dessa cidade, filho do rei, era um grande guerreiro. Fizeram uma reunião porque eles estavam sendo atacados por causa de uma situação do irmão mais novo. E os profetas dos deuses deles, dizendo que aquelas profecias, né, toda mirabolante, eu vi, não sei o quê, igual os profetas de Acabe disseram para ele, quando Micaías disse que não. Eu vejo o rei vitorioso e tal. E naquela passagem ali daquele filme, eu achei interessante o que o rapaz fala. Ele meio que desdenha um pouco das profecias, e o pai dele chama a atenção dele, dizendo: respeite os sacerdotes. Ele falou: pai, hoje eu vi um homem entrar no templo do Deus que a gente serve, cortar a cabeça dele fora, e ele não fez nada. Ele não se defendeu. É quase que ele dizendo: como é que eu posso confiar num Deus que não se defende? Como ele vai defender nós? Se um Deus de pedra cair no chão, ele quebra. Ele nem sequer se protege da queda. Como é que vai proteger nós de alguma coisa? Então não existe outro Deus, irmãos. Existe o diabo por trás disso tudo. Paulo diz. Paulo falou ao povo ali de... não me lembro do lugar. Onde ele fez uma reunião. Ele chegou na cidade, eu acho que era Éfeso. E ele viu as estátuas e tudo, e ele tentou ali mostrar para o povo que aquilo tudo ali, na verdade não era Deus, e aquele altar que eles fizeram ao Deus invisível, esse era o Deus, e Paulo vai dizer o quê? As estátuas em si, os ídolos em si, eles não são nada, não tem poder nenhum, mas por trás dos ídolos tem demônios, enganadores, atraindo as pessoas para confiar naquilo. E com isso faz o quê? Afasta ele da verdadeira salvação. Faz ele confiar em algo que não é de verdade e deixa de confiar naquilo que é o verdadeiro. Está entendendo? E quando a pessoa troca o bom, o que é certo, por aquilo que é duvidoso, o que acontece? Ele se dá mal. E é o que vai acontecer com esse povo. Então Deus está dizendo: não existe outro Deus. Eu sou o Deus de vocês, desde a terra do Egito. Vocês não conhecerão nenhum outro Deus. Não há maneira de vocês conhecer outro Deus. Por que não existe? Por outra maneira. Porque esse outro Deus que vocês procuram não existe. Simples assim. Igual a matemática. 2 mais 2 é 4. Não tem como dar outro resultado. Põe um 5 para nós. Eu conheci vocês no deserto, naquela terra
de calor ardente. 6. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos, mas ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e se esqueciam de mim. Quando eu li meu Deus, lembrei de uma história. Diz que um homem chegou numa casa pedindo comida, ele estava faminto. Bateu na porta, o senhor da casa atendeu. Ele falou: o senhor não tem alguma coisa para me comer? Porque eu não como faz tanto tempo e eu estou com muita fome. O senhor falou: olha, eu não tenho nada aqui a não ser um cacho de banana. E ele está já com tudo. Você quer? Quero. Então entra. Sentou e disse que deu um cacho de banana para ele. E disse que ele começou a comer com tanto que ele não descascava, ele comia com casca e tudo. Só que daqui a pouco, o corpo, ele sacia. E aí daqui a pouco o homem deu aquela... E aí o homem pegou e começou a descascar as bananas. Ele falou assim: me dá aqui, você já está satisfeito. Entendeu? Quando nós estamos passando por muita dificuldade, qualquer coisa que Deus nos dá, nós glorificamos o nome dEle e nós falamos para todo mundo que Deus está fazendo um grande milagre e que Deus operou e que Deus fez, e a gente quer contar para todo mundo. Daqui a pouco a gente se acostuma com aquela bênção e fala assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sendo reprovado. Por quê? Rapaz, não consigo trocar esse carro, ou não consigo trocar os móveis da minha casa, ou não consigo fazer uma viagem, ou não estou conseguindo ir num restaurante muito bom, sabe assim, aquilo que é mais do que aquilo que a gente precisa. Aí a gente começa a reclamar, dizendo que as coisas já não estão tão boas. E Deus diz ali, ó, eles ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, o que acontecia? Eles se orgulhavam e se esqueciam de mim. É um problema, irmãos, quando a gente acha que agora a gente está meio que... Agora eu já posso andar sozinho. Já viu criança quando você ensina ele a andar? Com o tempinho ele fica metido. Não quer mais que você pega na mão. Vai pra lá. Eu ando sozinho agora. Não é assim a criança? Não é verdade? A gente adulto é quase a mesma coisa. Deus nos pega, nós não somos nada. Deus opera um milagre, Deus começa a fazer coisas na nossa vida, e daqui a pouco, aí Deus está querendo falar para você: olha, não vai por aí não, vem por aqui. Sai fora, eu já sei andar. Eu já posso agora ir sozinho. Como? Como que a gente pode andar sozinhos? Será que se a gente andar sozinho, não vamos voltar para o mesmo lugar onde Deus nos tirou? Não é verdade? É isso que Deus está falando. Quando eu os alimentava. O que é quando Deus os alimentava? Quando eles dependiam de mim. Ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam. E aí se esqueciam de mim. Então, irmão, não importa o que Deus faça na nossa vida, nós dependemos de Deus. Ele ainda continua sendo o dono da nossa vida. Ele ainda continua palpitando e dizendo: vá para cá, vá para lá, não vai, fica, ou vai, fala, fica quieto. Continua, é Ele que ainda continua mandando. Glória. Não é porque a gente acha que se tornou adulto agora. Não preciso mais da opinião do meu pai, da minha mãe. Agora eu não preciso mais. O jovem tem isso, né? Não vejo a hora de fazer 18 anos que ninguém vai mandar ninguém mais. Dá tanta cabeçada. Não é verdade? Por quê? Porque o orgulho subiu para o coração. Mas se a gente soubesse manter humilde e pedindo a Deus sempre: Senhor, o que o Senhor acha? O que o Senhor pensa disso? O que o Senhor pensa daquilo? Aí Deus vai olhar e falar: bom, ele quer a minha opinião, né? E ainda não precisa de mim. Então, dificilmente Deus vai nos deixar em situação difícil. Ainda que Ele nos coloque numa prova, mas Ele colocando,
É para um bem muito maior e melhor, né? 7. Por isso virei sobre eles um leão, como um leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho. O versículo próximo vai falar mais ou menos a mesma coisa. 8. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei, como um leão, ou eu os devorarei. Um animal selvagem os despedaçará. É que eu estou lendo ali, lembrando da outra tradução, e aí eu fico na minha cabeça tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Versículo 8, né? Diz assim: como uma ursa da qual roubaram os filhotes, arrancarei seu coração, como uma leoa faminta, os devorarei, e como um animal selvagem os despedaçarei. O que Deus está dizendo aqui é que a forma como que eles vão sofrer um ataque é mais ou menos como a gente vê lá no Animal Planet, né? Vocês já viram um leão atacar um animal? O ataque dele é, se ele pegar mesmo, não tem chance para o animal. A gente vê um leopardo. O leopardo geralmente caça, ele gosta de que tenha um mato baixo, que é muito amarelinho, aqueles matos. E o leopardo vem, ele pisa como que pisando em algodão. Quando o outro animalzinho vai perceber, ele já está em cima. A caça dele, ele é muito bom na caça. Dizem que ele tem muitas porcentagens altas de êxito naquilo que vai fazer. Outra coisa é uma ursa que roubaram os filhotes. Não sei se vocês assistiram o filme do Irmão Urso. E lá existe esse episódio. O menino chega perto de uma ursa que tem um filhote. E ela vai atacar com todas as suas forças. Eu me lembro que quando eu morei lá no Alvorada, com a minha mãe, tinha uma cachorra que a gente brincava com ela. Ela era mansa, mas ela deu cria. Ninguém chegava perto do ninho dela. Ela era uma onça. E a leoa é o animal que caça. Na verdade, o leão não caça. Algumas vezes ele caça, por causa da necessidade. Mas geralmente quem caça é a leoa. E elas são muito melhores do que os leões para caçar. Que elas têm estratégias para caçar. Elas caçam geralmente em 2, 3. Uma cerca, a outra faz o bando correr e a outra vem dar o bote. O que Deus está dizendo é que esses animais aqui, se eles vão para caça, pode ter certeza, ele vai pegar. Então Deus está dizendo que não tem como escapar da minha mão. Se vocês não se arrependerem, quando eu der o bote, vocês não poderão escapar da minha mão. Então, irmãos, brincar com Deus é um perigo grandíssimo. É por isso que eu iniciei dizendo que eu imagino o povo dizendo: eu espero, tomara que esse profeta morre logo, para parar de falar essas coisas. Porque a Bíblia mostra que os profetas eram perseguidos, porque o povo nunca queria ouvir a palavra de Deus. Jesus vai dizer: ó, Jerusalém, que mata os seus profetas. Por que matam os profetas? Porque eles começam a incomodar. As palavras que eles falam são palavras de correção, e quem não quer ser corrigido quer que aquilo acabe logo. Mas Deus está dizendo: se vocês não se arrependerem, quando perceberem, eu vou ser um leopardo em cima de vocês. Vou ser como um leão na caça. Vou ser como uma ursa que roubaram seus filhotes. Irado. O urso tem uma garra. Eu fui lá no museu e tem uns ursos. A garra do urso dá o tamanho do meu dedo. E disse que se ela pegar uma pessoa, ela dilacera a pessoa com uma facilidade. Por isso que diz ali: eu vou arrancar o seu coração. Ela arranca. Onde ela passar a unha, é pedaços de carne voando longe. Então, irmãos, Deus está dizendo: é grave o que vai acontecer com vocês. É grave, é muito grave. Mas mesmo assim, não estão se arrependendo.
Verso 9. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Olha o que Deus está dizendo. Vocês estão contra aqueles que os ajudam. Isso aqui é um sinal de muita rebeldia, né? O que o rebelde faz? Ele se revolta com aquele que está ali para o ajudar. Rebelião é justamente isso. É você se voltar contra alguém que está ali para o ajudar. E Deus está dizendo: você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Põe o 10. E agora, onde está o seu rei para salvá-lo? Em todas as suas cidades. E onde estão os oficiais que você pediu, dizendo: dá-me um rei e líderes? Aqui, irmãos, o que Deus está dizendo, Deus está fazendo uma pergunta quase que irônica. E agora? Onde está o seu rei? Por que rei? Essa passagem aqui vai levar a gente lá para a história de Saul. A Bíblia diz que quando Samuel se tornou velho, seus filhos se tornaram juízes. Só que a Bíblia diz que eles não andaram no caminho de Samuel, não seguiram os ensinamentos do seu pai e nenhum exemplo. Então o povo, sem querer buscar de Deus uma direção, porque era Deus que tinha que dar a direção, foram até Samuel e falaram assim: ó, nós queremos um rei, como as outras nações também têm um rei, que vá conosco na nossa frente à guerra. Então Deus está dizendo: e agora? Aonde é que está o rei para salvá-lo? É como se Deus estivesse jogando na cara: vocês pediram, eu dei. Cadê ele? Entende? É por isso, irmãos, que nem tudo que a gente pede Deus dá. E quando Deus não dá algumas coisas que nós queremos, é por misericórdia. Né? Eu sempre falo que quando eu tinha uns 20 anos, eu queria ser motoboy. Eu me imaginava, irmãos. Hoje eu vejo que não tem mais. Mas eu falo, minha vida, meu sonho era andar em cima de uma moto o dia inteiro com uma mochila nas costas. Era o meu que sonho, idiota, né? Mas eu queria muito ser aquilo. Consegui comprar uma moto, mas não me dava o trabalho porque eu não tinha habilitação. Aí eu peguei e tirei a habilitação. No dia que eu tirei a habilitação, que eu ia conseguir o trabalho na segunda, roubaram a moto. Passei 7 meses, consegui comprar outra moto. E aí, disseram para mim: Deus não quer isso para você. E eu fiquei com aquilo tremendo no meu coração. Aí um dia, eu conversando com alguém, a pessoa me encorajou a fazer isso. Me dizendo assim: não tem nada a ver, rapaz. A moto é sua, você comprou, você não vai fazer nada de errado, você vai trabalhar. Não tem nada a ver. Era a resposta que eu queria. Falei: quer saber? Tá certo. E fui. Comprei a moto. Com 15 dias, fui numa agência de motoboy. Entrei e saí. Cadê a moto? Roubaram de novo. Misericórdia de Deus. Chorei demais. E Deus falando: rapaz, tu nem sabe, é melhor para tu. Fica quietinho aí. Deus está dizendo para esse povo, esfregando na cara deles: vocês pediram um rei, foram petulantes. Eu dei. Cadê ele? Para salvar vocês. Não era ele que ia na guerra com vocês? Não era ele que ia liderar vocês, livrar vocês dos seus inimigos? Onde é que ele está? Então, irmãos, nem tudo que a gente pede é da vontade de Deus. A gente pensa que sabe o que quer, mas nem sempre a gente sabe. Verso 11. Verso 11, né? Dei a você um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. Vocês me provocaram, eu aceitei e dei um rei, mas com ira.
Irmãos, a gente pode tanto encher a paciência de Deus se Ele falar, você quer? Toma. Deus me livre, irmão. Deus me dá uma coisa que Ele sabe que não é para mim. Deus, a gente pode tanto importunar Deus e usar a Bíblia para isso, né? Jesus disse que a viúva foi lá e importunou o juiz e disse que se orar e que se pedir, Deus vai dar. Então é o seguinte, Senhor, já disse que dá, eu quero, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E Deus, com certeza, irmãos, Deus vai usar dizendo, olha, não é para o seu bem. Mas a gente pode querer tanto e a gente receber de Deus. Deus na ira, irado com a nossa rebeldia, falar, você quer? Toma. E depois Deus vai falar, cadê? Fez bem para você? Te ajudou naquilo que você achava que ia te ajudar? Eu não te disse que não era bom para você? Eu não te disse que o melhor era eu para você? Porque Deus disse o que para Samuel? Samuel ficou triste. E Deus disse para Samuel, Samuel, dá um rei para eles. Porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. É eu que sou Deus. É quase dizendo para Samuel, você vai morrer daqui a pouco. Mas eles estão rejeitando a mim, que permaneço para sempre. Então, irmãos, nem tudo que a gente pede a Deus, Ele quer nos dar. E Ele não quer nos dar porque Ele sabe que não vai nos fazer bem. Mas podemos importunar Deus de tal forma, com uma rebeldia, dureza de coração, não querendo ouvir a sua voz, e Ele, não é a sua vontade, mas Ele pode permitir. E depois vem o sofrimento, né? Verso 12. A iniquidade de Efraim está acumulada, os seus pecados são mantidos em registro. Verso 12, né? Aqui diz, a culpa de Efraim foi acumulada em seus pecados armazenados para o castigo. É como um copo que enche de água até a última gota. O copo ele não derrama enquanto não chegar no limite máximo. Mas a última gota vai fazer com que derrame muita água. É interessante que Deus vai dizer para Abraão, quando Abraão tem aquela noite em que que ele faz um sacrifício, Deus vai aparecer a ele, vai falar para ele de novo das promessas e tudo. Deus vai dizer assim que o povo de Deus, o povo de Abraão, vai peregrinar pela terra, vai viver no Egito um tempo. E por que isso? Porque ainda não tinha chegado o tempo de Deus expulsar o povo daquela terra que era a promessa do povo de Deus. Deus iria expulsar eles de lá, mas por que ainda não? Porque ele disse, ainda não encheu o copo. Está entendendo? Às vezes a gente olha a vida de alguém e fala, rapaz, aquele camarada é ruim, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa faz mal, aquela pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo. Será que Deus não vê? Uma hora o copo enche. O que Deus está dizendo aqui é que a iniquidade de Efraim está acumulada, está chegando no seu limite. E quando chegar no seu limite, não vai ser uma gota de água que vai ter transbordado tudo, mas já estava cheio, ao ponto de apenas uma gota fazer tudo aquilo transbordar. Então alguém pode viver bem durante um tempo, mesmo estando fazendo o que é errado? Pode. O próprio Asaf teve essa experiência no Salmo 73. Dizendo que olhou para o mundo, viu as pessoas prosperando, fazendo o que é mal, enganando, indo bem, e ele falou, não é possível, Deus. Eu passo dificuldade, te sirvo, temo ao Senhor. Muitas das vezes sofro perseguição, e esse povo faz de tudo, vive a vida boa. Deus falou para ele o que quando ele entrou no templo? Esse povo vai bem, mas de uma hora para outra. Que hora para outra é essa? Quando o copo enche. Não é de uma hora para outra. De uma hora para outra aos nossos olhos. Meu Deus, do nada. Não foi do nada. Isso vinha sendo acumulado. Está entendendo? E tudo tem a gente tem um ditado que diz, né? Tudo tem um limite, né? A gente geralmente fala isso quando fala da paciência, né? Eu tenho paciência, mas a minha paciência tem limite, é de Deus também, né? Verso 13.
chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. É interessante, na NVI, agora voltando aqui para Almeida, fala desse jeito, ó. Dores de mulher de parto lhes virão. Ele é um filho insensato. Porque é tempo, e não está no lugar em que deve vir à luz. Irmãos, eu estou com muita dificuldade de ler hoje, depois eu vou explicar para vocês vão orar por mim também. E por que essa tradução Almeida eu achei melhor? Porque ela parece mais com aquilo que as mulheres falam hoje. Quando a criança está perto de nascer, tem uma preocupação, todo mundo tem. E qual que é? A criança ainda não está encaixada, a criança está sentada, virada. Por isso que eu li aqui na Almeida, porque ela se parece mais com aquilo que a gente entende hoje. Não é que a criança não quer sair, ali diz que chega a hora, quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou, como se ela não quisesse sair. Chegou a hora, aqui na tradução aqui na Almeida, é como se chegasse na hora, a criança não está pronta para sair, está virada, está sentada, tem esse negócio, né, da criança estar sentada. Algumas situações o médico é obrigado a pôr a mão e ajudar, porque a criança sempre sai de cabeça, não é isso? Então, se ela está sentada, o que está embaixo, a parte de baixo do corpo, quadril, os pés. Então, aqui diz que chegam-lhe dores, mas a mulher, como as da mulher em trabalho de parto. Mas é uma criança insensata. O que ela está dizendo, o que Deus está dizendo aqui, que insensato, é esse povo. Está entendendo? Está chegando a sua hora e eles estão fazendo birra. Não estão preocupados. A gente sabe que uma mulher que chegou na hora de dar à luz, tem um tempo para essa criança sair lá de dentro. Se não sair, morre o filho e pode morrer a mãe. Não é verdade? Então ele está dizendo que é como se essa criança soubesse que está chegando a hora, mas ele não se vira, não se prepara para entrar pelo rumo que precisa. É como que Deus diz que está chegando a hora de executar o juízo e vocês estão dando de ombro. Não estão nem aí. Então é um grande perigo, irmãos. Isso é falta de temor, isso é uma coisa terrível. E nós podemos fazer isso? Podemos. Podemos sim. Quando nós estamos obstinados, querendo muito algo ou alguma coisa, a gente não quer ouvir a verdade, a gente quer ouvir aquilo que queremos ouvir. Vou falar uma coisa aqui que eu acredito que muitos aqui já passaram. Um tempo atrás era muito mais, hoje em dia não sei, não ouço falar tanto. Mas as pessoas queriam resposta, ia num profeta, se a resposta não fosse satisfatória, ia num outro. Parece até que ele estava procurando esse povo que lê mão. Vou num profeta, a palavra dele não foi muito boa, vou no outro. Ué, peraí. Se aquele profeta é de Deus, será que esse aqui vai falar alguma coisa de diferente? Se os dois vão falar a mesma língua, não ouve nenhum dos dois. Está entendendo? Então tem que tomar cuidado com aquilo que a gente quer, porque a gente pode se tornar surdo, insensato. O problema de tudo isso que eu sempre digo, não importa o que vamos fazer, o problema é o depois, esse é o problema. Que aquilo que vai vir depois é trágico, é difícil. 14. Eu os redimirei das garras do céu. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó céu, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. Essa tradução aqui fala, explica melhor. Verso 14, né? Diz, devo resgatá-la da sepultura? É o 14, né? É isso mesmo. Devo redimi-los da morte?
E aí a pergunta: ó morte, traga seus horrores, ó sepultura, traga suas pragas, pois não terei compaixão deles. Quando a gente olha, a tradução é essa, é mais fácil de entender, né? Porque ali está dizendo: eu os redimirei das garras do céu. Onde é o céu? Para o Antigo Testamento, o céu é um lugar profundo, um lugar de sofrimento, né? Até mesmo inferno, exatamente. Aí depois diz: eu os resgatarei da morte, ou seja, eu impedirei a morte deles. Aí vem a palavra de Deus, que ali está muito difícil de entender, porque diz: onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está o ó Seol, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. Por isso que essa tradução ela deixa muito mais clara. Por quê? Porque depois da vírgula ali, Deus dizendo: eu vou resgatar eles, vou livrar eles da morte, é como que uma pergunta retórica, sabe? Não precisa ter resposta. É quase que Deus está fazendo uma pergunta tipo assim: você acha que eu vou livrar vocês? Está entendendo? Você pensa que eu vou fazer alguma coisa? Quando vocês gritarem socorro, estão pensando vocês que eu vou estender a minha mão na hora que vocês estiverem desesperados? Depois ali das perguntas, vem o restante. E ele vai dizer: ó morte, traga seus horrores. Pode vir. Pega. Eu vi outro dia um pequeno vídeo, é desesperador de ver. Uma mãe crente chega no lugar e seu filho está morto lá. E está todo mundo ali. E ela começa a pregar lá. E ela fala: eu avisei. Era conhecedor da palavra. Sabia. Foi avisado. Foi ensinado. Na hora da dificuldade não adianta gritar socorro. Porque o que acontece? É exatamente isso. Venha, ó morte. É Deus dizer assim: eu não vou intervir. Está entendendo? Não vou botar minhas mãos, não vou livrar. Por quê? Porque o momento do livramento é esse, em que Deus está falando. E ele diz aqui ainda: ó sepultura, traga suas pragas, pois não terei compaixão deles. Deus dizendo: eu não vou intervir. A morte chegou e Deus não vai fazer nada. Então é terrível quando a gente, vamos dizer, quando a gente perde a proteção de Deus, né? Quando Deus diz: olha, eu estou fora, não vou mais contigo. É interessante, irmãos, quando Moisés estava no deserto e o povo começou a pecar, Deus falou para Moisés assim: é o seguinte, Moisés, eu não vou mais no meio desse povo. E Moisés falou: se o senhor não for, não quero ir. Moisés sabia a importância da presença de Deus, mas o povo sabia? O povo valorizava a presença de Deus? A gente precisa acabar, né? Verso 15. Nossa. Embora Efraim floresça entre seus irmãos, um vento leste virá da parte do Senhor, soprando do deserto. A sua fonte falhará, o seu poço secará, todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. Tudo coisas terríveis, né? Soprando do deserto, a sua fonte falhará. A fonte, a gente pega água ali na bica, né? E aí, quando alguém chega ali que não conhece, por isso aqui é uma bênção, a gente que nasceu ali, cresceu ali, né? A gente fala: rapaz, quando eu nasci isso aqui já existia, isso nunca falhou. Deus está dizendo para eles: vai falhar. O poço de água vai se secar. É fome, é dificuldade. Onde não tem água, não tem vida. Não é verdade? Todos os seus tesouros serão saqueados. E aquilo que foi ajuntado pelas bênçãos dessa água, dessa fonte, vai ser levado. Vai ser levado dos seus depósitos. Verso 16. Samaria carregará a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, os seus pequeninos serão pisados e despedaçados. As suas mulheres grávidas terão o ventre rasgados. Era o que eles faziam na guerra. A gente olha e fala assim: mas como assim?
Uma guerra, irmãos, muitas vezes as crianças eram mortas. E diz, mas por que matavam as crianças? Porque as crianças eram os futuros descendentes daquele povo. E iria vingá-los. Entende? Então, geralmente, quando havia uma guerra, os líderes da guerra ordenavam matar as crianças. Eu nem sei se sempre as meninas, mas muito mais os meninos. Né? Por quê? Porque eles seriam os possíveis vingadores daquele povo. A prova disso está em Ramã. Ramã é um agatita. Agag era o rei a quem Deus ordenou Saul matar, e ele não quis matar. Então existiu descendência daquele povo, ainda que o próprio Samuel matou o rei. Mas o que mostra é que aquele povo ainda continuou, não foi extirpado de uma vez por todas. E o que aconteceu lá no futuro? Ramã quase destruiu todo o povo de Deus. Então a gente pode olhar e falar, mas é uma coisa muito terrível. Isso realmente, na verdade, a guerra é terrível. Não é verdade? A guerra é terrível. Não importa quem está morrendo, se são homens, mulheres ou crianças, qualquer um, é terrível a guerra. Mas aqui Deus está falando, e aqui é o retrato de uma guerra. Não é que é a vontade de Deus, é o que acontece em uma guerra. E o que esse povo vai passar é por uma guerra. Entre um povo fraco, que são eles, que não tem mais a proteção de Deus, e um povo muito forte, que são os assírios. Amém? Então, irmãos, o que nós devemos pensar conosco, a correção está sendo dura. Eu não estou dizendo que alguém aqui tem que... Não. É a palavra de Deus, irmãos. Se a gente pegar daqui 10% e encaixar em algo da nossa vida que precisa melhorar, a gente vai ter melhorado 10% daquilo que Deus quer. Não é verdade? Então é a palavra de Deus. Não vamos ficar torcendo para acabar logo. Né? Mas vamos falar, não, eu não quero esquecer de nada do que eu aprendi aqui. Porque o Deus que está falando aqui não é um Deus mau, é um Deus bom. É justamente por isso que ele está falando. Amém? Se Jesus, ele nos corrige, se a palavra de Deus nos corrige, é porque ele nos ama. Verdade. Então não vamos olhar como o povo de Israel olhou para o profeta. Né? Se eu não me engano, no capítulo 10, ele disse, o profeta é hostilizado no templo, na casa de Deus. Então ele sofria sim. Oséias também, como todos os profetas, sofria hostilidade por causa da palavra que Deus colocava na sua boca. Então, nós vamos ouvir a palavra de Deus e pedir a Deus que venha nos ajudar a guardar essa palavra e melhorar para a glória dele. Amém? Vamos orar? Irmãos, eu quero pedir para os irmãos orar. Já, claro.